Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje nós vamos falar do filme 50 por 50 ou 50%. É um filme que vai mostrar pra gente muita diferença de um tratamento de uma pessoa para outra e como é que a gente reage a determinadas situações. Bom, antes da gente começar a falar sobre o filme, fazer a nossa análise espiritual desse filme, eu convido vocês que estão assistindo desde o YouTube Tatiana Benites a clicar aqui, deixar o seu like, deixe o seu comentário. Quanto mais comentários vocês deixarem, melhor para a gente. E segue a gente no canal, distribui esse filme, né? Compartilhe com os seus amigos, faz com que outras pessoas também saibam do nosso trabalho, da nossa análise espiritual dos filmes aqui toda semana. E se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou pela Rádio Boa Nova, então também entre no nosso canal, conheça o nosso YouTube Tatiana Benites, e a gente tem uma programação durante toda a semana, a gente fala sobre espiritualidade aqui, e você também está convidado a se inscrever ao nosso canal, deixar o seu like nos nossos vídeos, trazer sugestões para a gente, escreve para a gente o que você acha do nosso programa, porque quanto mais vocês escrevem, melhor para o nosso canal, ok? Bom, e dito isso, eu vou chamar para vocês aqui o Damião, que vai falar para a gente a ficha técnica desse filme. Fala para a gente, Damião. Olá aos amigos que estão nos acompanhando, mais uma sessão Pipoca Espiritual do Ar. Vamos falar de 50 por 50 ou 50%. A data de lançamento, dia 30 de setembro de 2011, nos Estados Unidos. Diretor Jonathan Levine, 1 hora e 40 minutos de duração, uma comédia dramática. Que história bonita, gente. Um filme muito bom, inspirado em fatos reais. Pode um filme, né, tratar de um assunto tão sério como câncer e ser uma comédia? Gente, olha só, 50% ou 50 por 50 mostra que sim. O filme faz um retrato leve e bem humorado de uma realidade difícil, porém bastante comum, sem exageros e envolvente. Adam tem ali apenas 27 anos e descobre que está com câncer. O quê? Ele não fumava, não bebia, foi difícil entender o porquê foi aparecer um tumor em sua vida, mas para ajudar a enfrentar esse desafio, ele vai contar com a ajuda do seu melhor amigo e também de uma analista. E as suas chances de sobrevivência estão ali, ó, em torno dos 50%. Não são tão ruins assim. Será que não é mesmo, Tati? Na verdade, é um filme que faz a gente refletir bastante sobre o tempo, bastante sobre as nossas amizades, sobre a nossa família. E antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, então, eu vou deixar aqui para vocês a nossa vinhetinha. Agora que já passou nossa vinheta, que a gente já fez nossa introdução, agora a gente pode fazer a nossa análise espiritual aqui desse filme. Bom, o filme se chama 50-50, né? 50%. Ele tem 50% de chance de sobrevivência de um câncer que ele descobre na coluna. É um menino jovem, um menino bom, né? Um menino que tem uma essência boa e um amigo muito fiel. Um amigo meio estranho, né? Ele tem umas coisas, ele fala, vamos usar aí isso aí que você tem, né? Que é o câncer, é uma doença, né? Para ganhar mulher, vamos lá, a gente paquera, a gente sai, a gente se diverte, e tudo bem, é isso aí, a gente tem que curtir a vida.
né? E ele começa a utilizar do amigo para falar, para chegar nas mulheres, né? Então é bem interessante porque esse menino ele tem uma namorada, né? E ele tem uma namorada que você olha para ela, ela começa a falar umas coisas assim, de que, ai, não, eu vou estar com ele, eu vou estar junto e tudo mais, mas você vê que ela não tem vontade de ficar junto, ela não tem vontade de querer cuidar, né? É uma coisa que aconteceu e ela vai precisar fazer porque ela tá lá, né? E daí a gente acaba refletindo um pouco sobre o papel das pessoas que estão ao nosso lado. Será que a gente pode contar com essas pessoas nos momentos bons, nos momentos ruins? Será que a gente pode contar com as pessoas se realmente eu preciso de uma ajuda? Né? Então, essa reflexão veio bastante para mim quando a gente descobre que ninguém é obrigado a cuidar do outro, né, se não quer. Mas a gente precisa ser sincero, principalmente nesses momentos, né, que são difíceis. Então, ela já não estava satisfeita com a relação e de repente veio essa notícia da doença, que não é fácil para ninguém, mas que precisa de sinceridade, né? Se a gente vai ter paciência, se a gente vai conseguir estar com o outro. E não precisa ser uma doença. Às vezes a gente passa por alguns momentos e que aquelas pessoas que estão ao nosso lado, a gente espera que nos ajudem, que nos auxiliem. E tudo bem, porque às vezes as pessoas não sabem como auxiliar, não sabem como ajudar, não sabem o que fazer, né? Porque é normal, a gente nunca passou por aquela situação. Mas isso faz a gente refletir um pouco sobre as pessoas que estão ao nosso lado, né? Porque a própria doença, ou passar por alguma doença, né, ela já é uma prova em si. E é uma prova para nós que passamos, para a pessoa que passa por aquela doença, e também para as pessoas que estão ao nosso redor, né, para as pessoas que são próximas de nós. E o filme traz uma reflexão também muito grande sobre a solidão, sobre e se nós temos que passar por isso sozinhos? E se nós somos uma pessoa sozinha? Como fica essa situação? Então o filme traz essa reflexão para nós sobre essa prova e sobre as pessoas que estão ali realmente do nosso lado, que preparados para viver uma doença que nos traz uma expectativa de 50%, né? Nós não estamos. Nós nunca estamos preparados para isso, nós nunca esperamos que nós vamos passar por esse tipo de situação, né? Mas se nós formos passar, como é que será a nossa reação? Será que nós teremos pessoas ao nosso lado ou não, né, Damião? Olha, são desafios, né, que a gente passa pela vida, né, e você para e fala, poxa vida, você sempre espera, né, contar, mas não é aquele contar da boca para fora, é contar com realmente a ajuda, né, daqueles que estão do lado, e às vezes é isso, né, a pessoa, às vezes aquilo que você comentou no filme mostra muito isso, a pessoa para e fala, poxa, mas eu não esperava isso, eu não consigo, e às vezes é isso, né? A gente parar e falar: peraí, se eu consegue, outros vão conseguir. Aquela velha história, né, Tati? A gente sabe muito bem quantas vezes, né? Aqueles anjos bons aparecem na vida da gente, e às vezes você pensa que é aquele que já está ali, né? E às vezes não é, né? E o longa é baseado no livro With Cancer, Eu Estou com Câncer, em tradução literal, que conta a história do próprio roteirista do filme, Will Eisner, que foi diagnosticado com a doença aos 25 anos e venceu o câncer depois de anos de luta. No filme, ao receber o desanimador diagnóstico do câncer, ele decide reagir e viver de forma
otimista. Adam, o personagem principal, é um cara legal, que espera o sinal ficar vermelho para atravessar, mesmo quando a rua está vazia, ele está na faixa de segurança, fazendo tudo direitinho. As pessoas param, ninguém é velha história. Ele respeita isso, né? Precisa contar que ele descobre que seu amigo estava lendo um livro, né, sobre como viver uma vida com pessoas com câncer, e metade das coisas que ele estava fazendo era o que ele lia do livro, sem nenhum benefício próprio. É lindo isso, né, Tati? Quando a gente percebe as pessoas fazendo o bem sem querer nada em troca. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos fala exatamente sobre as vicissitudes da vida e nos explica que tanto podem ter causas na vida presente, como outras fora da vida atual, como, por exemplo, males e enfermidades que chegam como consequências de nossas intemperanças e excessos. É compreensível essa explicação, né, Tati? Porque há males que o homem considera injustos, estranhos ao seu comportamento. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, com sua sabedoria, Kardec nos elucida que muitos dos sofrimentos que suportamos são provas escolhidas pelo Espírito para a sua depuração, Tati. Nós escolhemos as nossas provas, né? A maioria delas, e principalmente essas provas mais difíceis, nós escolhemos essas provas antes de aqui chegarmos, né? Então, quando nós passamos por alguma coisa, por alguma doença, alguma coisa grave, que a gente não encontra nenhuma explicação aqui nessa vida, porque às vezes a gente encontra, por exemplo, uma pessoa que come muito errado, uma pessoa que come muita gordura, esse tipo de coisa, come errado, e daí ela tem um problema no coração de entupimento por causa dessa alimentação, né? Então é algo que ela causou aqui. Se é uma pessoa que fuma muito, de repente tem um câncer de pulmão por causa desse fumo, foi algo que ela causou aqui. Nem sempre significa que ela precisava passar por essa prova, mas foi uma prova que ela adquiriu aqui por causa da sua caminhada. Agora, se a gente não encontra nenhuma resposta para aqui nessa vida, né, de atitudes, de coisas que nós fazemos, nós falamos, nós fizemos, né? Então, existe uma explicação maior aí numa outra vida ou no nosso planejamento. Então, é isso que Kardec quer dizer, que a maioria das provas que nós passamos são muitas vezes nós mesmos que escolhemos. E por que nós escolhemos passar por esse tipo de coisa? Imagina que eu vou escolher ficar doente, né? Escolhemos esse tipo de prova para nós progredirmos, porque cada vez que nós passamos por um tipo de prova diferente, nós escolhemos pelo motivo do progresso. Então, o que ganha, entre aspas, ali, uma pessoa que ficou doente, que sofreu muito por causa de uma doença como essa do menino, né? Ele tem um câncer na coluna, né? Ele descobre um câncer na coluna. Mas com isso ele descobre a questão da família, das amizades, né? Do que representa o amor para ele, do que representam as pessoas ao seu lado, a questão do trabalho. Então, ele tem esse amigo que é super maluco, né? Que, poxa, ele fica chateado até com um amigo de ir para as baladas, ir para os lugares, e ele usar a doença dele para ganhar mulher e tudo mais, né? Mas que ele descobre que ele está lendo sobre aquilo, ele está estudando sobre a doença, como ajudar o amigo, de como conviver com uma pessoa daquele tipo, passando por aquela situação. Então, às vezes a gente não sabe
A gente não nota o que as pessoas estão passando, como as pessoas realmente são, o que elas falam, o que elas estão sentindo diante dessas situações que são difíceis, né? Às vezes a gente não sabe, mas no fundo essas pessoas também estão passando junto com o outro, né? Essa fase, essa doença, estão ali lutando juntos, né? Nesse filme, achei que ficou muito forte uma outra reflexão, que é a respeito da solidão. Ele é um cara que mora sozinho, ele é um cara que, a princípio, tem alguém que mora com ele, mas depois ele passa a ficar sozinho, ele vai para os tratamentos sozinho, ele depende dos outros, mas ele faz o mínimo para depender das outras pessoas. Então, ele precisa passar por essa fase ruim, né, 90% do tempo dele sozinho, né, e isso me faz refletir o quanto a gente pode ver isso como algo positivo e quanto a gente pode ver isso como algo negativo, né, porque mostra a força dessa pessoa, no entanto, mostra também, né, quantas pessoas a gente pode contar no nosso dia. E tem também a questão da mãe. Ele tem os pais vivos ainda, né? A mãe é uma pessoa que se preocupa muito com ele, é uma pessoa que está sempre ligando e tudo mais. E o que acontece? O que acontece com os jovens, na sua maioria, né? Dependendo do caso, né? Da convivência com os pais. Ele se irritava com aquilo. Ele falava: que saco, a minha mãe não para um minuto de ligar, um minuto de ficar perguntando, ela enche o meu saco por causa disso, né? E ele só vai entender a importância de tudo isso, e a mãe ainda tem um agravante. A mãe, ela tem que cuidar do pai dele, que tem Alzheimer. Então, ela já é uma pessoa preocupada por natureza, porque ela está cuidando de uma pessoa que diariamente que tem Alzheimer, que nem se lembra às vezes de quem é ela. Então, é muito difícil. E daí é difícil para ela aceitar que o filho tão novo, 20 e poucos anos, né, tem essa doença. Então, imagina para uma mãe, né, passando por essa situação e distante, né, porque ela não mora com ele, como é que ela se sente? Mas ele vê o lado dele, ele fala: pô, que saco, às vezes eu nem respondo o que minha mãe me pergunta, às vezes eu nem atendo quando ela me liga, né? E ele só vai se dar conta quando na terapia dele, a terapeuta comenta com ele, fala: olha que bom que você tem uma mãe que se preocupa. Olha só, imagina o que ela sente tendo que cuidar do seu pai e tendo que ver você nessa situação e não poder fazer nada. A única coisa que ela pode fazer é ligar e você nem atende. Então, quantas vezes a gente faz esse tipo de coisa com alguém, né? E a gente não sabe o quanto a pessoa está preocupada, ela sempre se coloca ali no lugar e fala: filho, eu vou com você nos tratamentos, eu vou com você no médico, eu vou, porque ela quer estar perto, mas ele não quer, e ele não entende essa posição da mãe, né? E aí o crescimento, né, vai fazer com que a maturidade, né, dessa vivência que vai fazer com que ele mude um pouco, né, essa visão. Mas é a questão da aceitação também, né, dele aceitar sua doença, dele aceitar o que ele está passando, ter um pouco mais de maturidade, entender a questão, né, da empatia, né, da mãe e das pessoas que estão ao seu redor, né. Acho que é isso, né, Damião? Olha, são desafios, né, Tati? E aí, a hora que você puxa, né, dessa empatia, da aceitação, a gente já falou isso aqui no canal, é sempre importante lembrar, né? O filme 50%, 50%, essa história inspiradora sobre o amor, a vida e seus desafios, né? É aquela história, não se deve tratar a doença, deve se tratar a saúde, né?
empatia e aceitação de pacientes com câncer baseiam-se nos princípios de caridade, amor ao próximo e na compreensão da doença como uma experiência de aprendizado e evolução espiritual. O apoio incondicional e a solidariedade, reconhecendo o sofrimento para além do corpo físico. Livro dos Espíritos, questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Assim, o desprendimento, a misericórdia e a satisfação de estarmos sendo úteis a alguém, a alegria de viver e de conviver, promovendo o estado de felicidade possível na Terra, e o nosso papel, enquanto espíritas, é que devemos sempre, que possível, ser o alento, o ombro para os nossos irmãos, para que eles possam, passem aí, por suas provas com resignação. E o filme também fala, né, Tati, de traição. E aí, aquelas histórias, né? Você que está aqui acompanhando a sessão Pipoca Espiritual, presta atenção que eu vou dizer direitinho para você. É pouco provável, né, que alguém passe a existência corpórea sem sentir, né, a dor da traição. Opa! Eu não estou falando apenas das traições conjugais. Vamos lembrar de Jesus. Jesus foi traído por Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, vai muito além da traição conjugal. E Emmanuel nos fala sobre isso no livro Via de Luz, psicografado por Chico Xavier. Abre aspas. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procedem dos círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos, Tati. O filme tem essa questão da traição, que é bem forte, né? Principalmente quando a gente passa por um momento difícil, né? Então, o que é considerado traição, o que não é considerado traição, também aí a gente tem muitas vertentes, né? O Damião falou aí de exemplos, né? De Judas, de Pedro, e aí a gente também tem a questão da traição conjugal, né? E aí a gente entra num tema polêmico até, né? Porque muita gente fala, não, mas tal coisa não é traição, tal coisa é traição, né? E a gente começa a divagar aí sobre esse assunto. O filme, ele traz essa questão também, e eu acho muito importante da gente colocar aqui a questão de buscar o apoio, a questão de pedir ajuda, né? Em dado momento, ele precisa pedir ajuda, ele precisa estar com pessoas ao lado dele. E quando ele vê essa questão de pedir ajuda, ele vai para a mãe, né? Ele vai correr ali para os braços da mãe, ele vai falar, mãe, eu preciso de ajuda, eu preciso que, né, vá comigo até o médico. E daí ele começa a se aproximar um pouco mais da mãe nessa questão, e ele descobre, né, que o quanto é importante ela estar ali do lado dele. Primeiro, por quê? Por que ele pediu essa ajuda? Porque ele começou a fazer terapia. A terapia foi o grande aliado dele no momento que ele precisava. Foi importante que desde o começo do processo ele foi acompanhado por uma pessoa que era profissional da área, né? Estava fazendo um doutorado, estudando para uma tese, quais seriam as reações e tudo mais, depois
que a gente descobre, né, o diagnóstico. Então, ele vai para essa terapia, ele aceita a ajuda dessa terapeuta, apesar de ter aqueles momentos, né, de vulnerabilidade, um momento que está em cima, outro momento que está para baixo, e ele descobre, ele pede, né, essa ajuda da mãe. E é importante porque existe também um outro pedido de ajuda, que às vezes são para as pessoas que estão passando pelo problema, e às vezes para as pessoas que estão involucradas nisso, ou seja, que estão envolvidas nesse mesmo problema, ou seja, para os familiares, amigos. Então, existem muitos grupos de ajuda de pessoas que têm aquele problema. No caso, poderia ser grupo de ajuda de pessoas que têm câncer, ou uma coisa mais específica, né, que tem câncer na coluna. Existem muitos grupos de ajuda, e grupos de ajuda para os familiares que passam por essa situação. Então, tem grupo de ajudas para os pais, grupo de ajudas que são específicos para os irmãos ou para os filhos, né? Então, ou famílias, né? Então, é importante que a gente saiba dessa existência dos grupos de ajuda. Os grupos de ajuda, eles nasceram do grupo do AA, né? Do Alcoólicos Anônimos, que foi o primeiro grupo de ajuda que existiu. É um grupo que vai fazer com que as pessoas falem o que elas estão sentindo. E isso faz toda a diferença. Tá? O falar faz toda a diferença, seja em grupo de ajuda, seja em terapias diretas, mas os grupos, eles têm a função do apoio e não o julgamento. Então, ninguém está ali para analisar ninguém está ali para dar um diagnóstico para ninguém, para dar uma receita de cura para ninguém, mas está ali para as pessoas se desafogarem e verem que elas não estão sozinhas nisso, que várias pessoas estão passando pelo mesmo que elas, e que elas não têm aquele sofrimento exclusivo para elas. Então, é importante que as pessoas saibam da existência dos grupos de apoio e que criem novos grupos de apoio em vários outros lugares, né? E que as pessoas se apoiem. Então, como a gente tem grupo de apoio de amigos, de familiares, de grupos de música que a gente gosta, grupos de esporte que a gente gosta, grupos de um monte de coisa, que a gente tenha também a consciência dos grupos de apoio para esse tipo de ajuda. Hoje em dia, graças a Deus, temos muitos grupos de apoio para muitos assuntos, para muitos temas que são necessários para a nossa existência, né, Damião? Quanto isso é bom, né, Tati? O quanto é bom, né? Você ter poder, aquilo que você comentou, né? Pedir ajuda. E aí você pode começa ali pedindo ajuda para um familiar, começa tendo esse apoio de um profissional e esses grupos de apoio, né? Que de repente é a opção, né? Sem julgamento, né? Sem julgar, apenas para que você possa desabafar. Vale muito a pena, você que está aí nos acompanhando, conferir. 50% ou 50% no lindo filme, Tati. Um lindo filme, traz para a gente muitas e muitas reflexões. E é isso, gente. Toda sexta-feira a gente está aqui para falar de um filme, de uma série, de um documentário, ou até de um desenho, uma animação, tá? A gente traz aí uma visão espiritual do filme e a gente conta com vocês. Mandem para a gente sugestões, mandem para a gente críticas, escreve para a gente, coloca aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos, tá? Que a gente vai estar aqui na próxima semana para trazer mais uma análise espiritual de um filme. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.